E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa funcionalidade do Cisco ACI que é super poderosa, mas que muita gente ainda tem um pé atrás para usar, o Contract Exception. Vamos desvendar juntos o que é isso, para que serve e, principalmente, como usar essa ferramenta do jeito certo e com segurança. Olha, quem trabalha com ACI já sentiu essa dor. Imagina só o cenário: liberar um serviço básico, tipo o DNS ou NTP, para dezenas, talvez centenas de EPGs. Criar um contrato para cada um, ou um filtro gigante e complexo, vira um pesadelo de gerenciar, né? É exatamente para resolver esse tipo de quebra-cabeça que o Contract Exception existe. E esse aqui é o nosso mapa da mina para hoje. A gente vai entender o problema, definir o que é essa tal de exceção, dar uma olhada em como ela funciona por debaixo dos panos, ver exemplos práticos, acender um alerta vermelho de segurança e fechar com aquele resumo direto ao ponto que todo engenheiro gosta. Vamos começar pelo começo, né? Entendendo o conceito. O nome já dá uma boa dica. Contract Exception é literalmente uma forma de criar uma exceção às regras normais de um contrato. Mas calma, é uma exceção controlada, com um objetivo bem claro. Então, na prática, o que é isso? Pensa assim, é uma regra especial que a gente coloca dentro de um contrato e essa regra tem prioridade máxima. Ela passa por cima de qualquer outro filtro que exista ali dentro. É como se ela dissesse, para esse tráfego específico aqui, as outras regras não valem, quem manda sou eu. A melhor forma de visualizar é pensar num passe livre, sabe, um passe VIP. Em vez de ficar criando regras super detalhadas em filtros gigantes para permitir um serviço básico, a gente usa a exceção para criar um atalho, um caminho direto para esse tráfego essencial. Isso simplifica a gestão de um jeito absurdo. Ok, a ideia é legal, mas como isso funciona de verdade na prática? Para entender o poder e também o perigo do Contract Exception, a gente precisa ver exatamente onde ele entra na fila de processamento de políticas do ACI. E olha só que interessante a ordem das coisas. Primeiro, o ACI faz as checagens básicas de camada 2 e 3. Depois, ele vê se os EPGs estão no mesmo escopo de VRF. E aí, no passo 3, antes de qualquer outra coisa, ele pergunta: esse tráfego bate com alguma Contract Exception? Só depois, se a resposta for não, é que ele vai se preocupar em olhar os filtros normais do contrato. A posição dele na fila é o segredo de tudo. E essa tabela aqui deixa as diferenças bem claras, preto no branco. O tráfego normal, bom, ele segue o fluxo padrão. Passa pelo filtro, obedece às regras de negação, pode gerar logs, tudo certo. Agora, o tráfego que casa com uma exceção, a história é outra. Ele nem olha para o filtro, ignora completamente as regras de deny. E, o ponto mais crítico de todos, ele não gera logs. É um fantasma que passa pela política. Então, para não restar nenhuma dúvida, a Contract Exception tem prioridade número 1, prioridade máxima e absoluta. Se um pacote de rede deu match com uma regra de exceção, a discussão acabou ali, o pacote passa e o resto das regras do contrato é simplesmente ignorado. Fim de papo. Certo, a teoria está dominada. Mas e no dia a dia, onde que a gente realmente aplica isso? Vamos ver agora alguns cenários do mundo real onde essa ferramenta brilha e os tipos que a gente pode criar. Basicamente, a gente tem três grandes grupos. As exceções de ARP e ND já vêm meio que prontas para a rede funcionar. As de L3Out e VRF compartilhada são para cenários mais complexos de conectividade. Mas o filé mignon, onde está o poder para o engenheiro no dia a dia, são as exceções customizadas. Esse aqui é o exemplo clássico, o campeão. Em vez de criar aquela teia de aranha de contratos, a gente cria uma única regra de exceção num único contrato. E pronto! O serviço de DNS, por exemplo, fica disponível para todos os EPGs consumidores. É limpo, é simples, é eficiente. Sabe aquela dor de cabeça com firewalls? Quando o tráfego vai por um caminho e a resposta volta por outro. O ACI, por padrão, pode achar isso estranho e bloquear. A exceção resolve isso com uma elegância. Ela garante que o tráfego de volta seja aceito sem gambiarra. Isso aqui é crucial para manter a rede de pé e saudável. Protocolos de roteamento, como o SPF, ou de verificação, como o BFD, não podem ser bloqueados nunca. Usar uma exceção para eles é uma pólice de seguro, garantindo que mesmo com contratos super restritivos, o tráfego vital da infraestrutura sempre vai passar. E essa aqui é a carta na manga de todo bom engenheiro. Precisa testar rapidinho uma porta entre dois servidores? Em vez de mexer num contrato em produção, o que é sempre arriscado, a gente cria uma exceção temporária. Testou? Funcionou? Ótimo! Apaga a exceção e vida que segue.
É uma ferramenta de troubleshooting fantástica. Bom, até agora só falamos do lado bom da força, mas toda ferramenta muito poderosa tem um lado sombrio. E o Contract Exception, por ser tão poderoso, pode se tornar extremamente perigoso se for usado sem o devido cuidado. A pergunta que a gente tem que se fazer é: se isso é um passe livre, o que impede que ele se transforme numa porta dos fundos escancarada na nossa rede? O perigo está exatamente na sua maior qualidade, a sua prioridade absoluta. Olha bem para essa linha. 4 palavras. Num filtro normal, isso já seria motivo de preocupação. Mas dentro de uma Contract Exception, o estrago que isso pode fazer é de outra ordem de grandeza. E o motivo é simples e brutal. Como a exceção tem prioridade máxima, essa regrinha aí simplesmente anula, ignora, desativa todas as outras regras de segurança do contrato. Ela vira um bypass total. É o equivalente a transformar sua política de segurança de zona desmilitarizada num liberou geral. E agora vem a parte que realmente dá calafrio. O tráfego que passa pela exceção, como a gente viu, não gera log. Ou seja, se alguém cometer esse erro e criar um buraco de segurança gigantesco, esse buraco vai ser silencioso, invisível. Nenhuma ferramenta de monitoramento padrão vai apitar. É uma falha que pode ficar ali, aberta por meses, sem que ninguém perceba. Ufa! Ok, vimos a teoria, os casos de uso e o grande alerta vermelho. Vamos então amarrar tudo isso num resumo final, naqueles bullet points que todo engenheiro precisa ter na cabeça antes de configurar um Contract Exception. Então vamos lá, para ficar gravado. Primeiro, tem prioridade máxima, ponto. Segundo, é checado antes dos filtros normais. Terceiro, fura até regra de deny. Quarto, é perfeito para serviços essenciais e troubleshooting. Quinto, em letras garrafais, não gera logs. E a conclusão de tudo isso, use, mas use com extremo cuidado, sabendo exatamente o que está fazendo. E, para a gente fechar, fica essa reflexão. O Contract Exception não é bom nem mal, é só uma ferramenta, mas uma ferramenta muito afiada. Nas mãos certas, ela otimiza, simplifica e resolve problemas complexos. Nas mãos erradas ou usada sem atenção, ela pode comprometer toda a segurança do ambiente. A chave, como sempre, é o conhecimento e a cautela.